Obrigada. Gente, muito bom dia já, né? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Boa tarde para todo mundo que não conseguiu senha, mas está ali, mas também é para vocês essa mesa. E boa tarde para o pessoal do YouTube que também está assistindo. Um beijo imenso para quem não conseguiu estar aqui na Bienal do Rio. A Bienal do Rio tem uma história muito importante comigo. Eu estou há muitos anos aqui. Eu sempre tirei férias do meu trabalho para poder curtir todos os dias de Bienal. Quem me conhece sabe disso, mas... Essa frase, né? Mas, para mim, é a primeira vez que eu estou numa mesa oficial, então eu queria agradecer demais todo o carinho de vocês que já me conhecem. Para quem não me conhece, espero que vocês, né, curtam aqui esse momento, porque eu sou igualzinho a vocês. Eu já fiquei muito tempo em fila, cheguei cedo, peguei vários ônibus para chegar aqui, então eu sei exatamente o quanto é precioso para vocês estarem aí nessas cadeiras, vendo essas autoras, tá? Bom, vamos lá para esse início, então. Eu fiz aqui um textinho, 3 mulheres que nos ensinam que o romance merece um final feliz, que mesmo que o pé na bunda doa e que o amor não correspondido exista, há sempre uma história de amor aguardando para ser escrita na página seguinte. Se não nos primeiros capítulos, pelo menos no epílogo, ou quem sabe na continuação daquele primeiro livro. Tudo isso lotado de referências que amamos e que não tem prazo de validade. Afinal de contas, amar nunca sai de moda. É com muito orgulho que eu chamo aqui para a mesa, vamos lá, Paula Pimenta. É de acordo com o livro. Ela gosta de filme, gosta de livro, então ela é igual a gente. Lynn Painter. Eu quero muito barulho para os Swifts de plantão. Vamos mostrar para Taylor Swift que a gente gosta do KL Walther. Vocês estão todas com microfone? You have a microphone, so... Okay. Okay. Ok, eu vou fazer as perguntas em português, tá, gente? Então, vai ter a tradução ali para elas, deixa só elas colocarem. You could put the phone on, yeah. If you have any questions to listen, I will translate to you both, okay? Vamos para a primeira pergunta. Geralmente, os grandes romances são atrelados aos finais felizes. Vocês fazem questão de sempre escrever finais felizes em suas histórias? Okay, so it's about the happy endings. Happy endings is just like with the romance, and then if you really make a question that you really want to have happy endings in all your stories. If you have a romance, there is only happy endings, okay? Paula, pode começar. Tá. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui. Nessa mesa sobre romance, né? Sim, eu sempre faço questão de escrever finais felizes para minhas histórias. Eu até falo que eu sou escritora de livros cor-de-rosa por causa disso. Se não deu certo, é porque ainda não terminou. Né? Então, tirando os livros 3, né? Que minhas leitoras falam que tem a maldição do livro 3, que todos terminam meio mal, mas é coincidência. Mas, sim, sempre vai ter um final feliz. Não sei com quem é esse final feliz, mas sempre um final feliz vai existir. I agree. I'm the same way. Like, it's young adult, so they might not get married and end up happy forever, but I feel like I need at least happy for now. I feel like it's just... There's something about rom-coms where it's just, you know you can make it through all of the cringe in the middle because you know you'll get the happy ending. It's like a guarantee. So I'm all about the happy ending. Yeah, I'm totally the same way. I mean, Jane Austen, I think, once said all of her stories are going to be happy endings because she's seen so much in real life that is not. So that's definitely what keeps me going. And I imagine there is trouble long after my happy for now, but in the end, I do kind of picture my characters getting married. A minha segunda pergunta para vocês é: os livros de vocês são lotados de referências, que vão de lugares a filmes e músicas. Como é o processo de criação de vocês para escreverem essas referências? Como é que funciona para vocês? Bom, eu
primeiro, assim, eu vivo nesse universo, né, adolescente e tal, então é uma coisa que eu consumo também, né? Todas as músicas, os filmes, as séries, são coisas que eu gosto, né? E eu gosto de colocar, da mesma forma que a gente gosta, quando lê um livro, de se identificar com o que a gente está lendo, eu também, ao escrever, eu gosto de me identificar com o que eu estou escrevendo. Então, tudo que tem nos meus livros são coisas, né, de gosto pessoal mesmo. Mas o que eu faço? Eu, apenas no final, né, falando assim, em referência às citações que eu coloco, né, na entrada dos capítulos e tal. Primeiro eu escrevo o livro inteiro e depois eu vou em busca de referências que combinem com esses capítulos. O meu processo é assim. Bacana, obrigada. Lynn? For me, it's been a collective process. Like when I had the idea for Better Than the Movies, I knew I wanted to start each chapter with a movie reference. So it started with me being like, how will I ever find this many? To being like, which ones do I choose? Because there's so many rom-coms I love. So it was really hard to choose. But I feel like a lot of us have comfort movies and music we watch. And I feel like as writers, a lot of us just kind of embrace that. And so when you're wrapped up in that, it kind of comes out in the writing. Whether it's intentional, like Better in the Movies, where you've got references to actual songs in movies, or if it's just sort of implied and woven in the manuscript. So, Phil? So I have to give kudos to Lynn. Better Than the Movies, the beginning quotes, they're all my favorite romantic comedy movies. So I would read them, kind of put the book down, and then squeal, and then, get back to Liz's story. But I grew up in a pop culture household. Like, we refer to celebrities only by their first names. Like, Taylor Swift is Taylor in our house, Ryan Reynolds is Ryan. So... but what about Gosling? I know. I know because of Barbie, Ryan Gosling has come up more in conversation, so we do, specify. But before every book, I make an intensive playlist, and so that Taylor Swift takes up a lot of space on that playlist. So she inspired, part of the Summer of Broken Rules, and because of her Easter eggs, I thought it would be fun to kind of do the same thing. Próxima pergunta é: qual é o clichê romântico, quem sabe que tem vários, que você mais ama colocar em suas histórias? E aí você fala assim, esse tem que ter. Ai, meu Deus. São vários, né? Friends to lovers, enemies to lovers, tudo isso, né? Eu gosto muito. Eu acho que são os dois que sempre tem, assim, nas minhas histórias. Lynn? I don't know why, but I can't stay away from fake dating. Like, Oh. it doesn't happen in real life. Like, has anybody ever met anybody who's fake dated somebody? But every time I write a book, it's like, it could not be a fake dating book. And then I'll get to one section and I'm like, they're going out of town. They're going to have to pretend to be dating. Like, I don't know why I'm so hooked on that, but I am. I think it's because that and enemies to lovers are both tropes where you get to see the two characters see each other through a different lens, where all of a sudden you're like, I thought he was going to do keg stands and he's giving somebody water. Like, is he a good guy? So I think that's kind of why I go back to it over and over again. Okay, Lynn, you might have unlocked something. Fake dating and enemies to lovers, I'm convinced I cannot do. I started something with fake dating once, and my agent read parts of it, and she's like, this isn't working. They clearly just love each other. So in that light, I'm a real friends to lovers fan and, forced proximity. I love history between characters. Sobre escrita e música, porque os livros de vocês têm também muita música, vocês costumam escrever suas histórias escutando algo ou escutam depois de pronto para criar playlist? Não, eu totalmente escrevo com música. E, geralmente, as músicas que eu escrevo, né, são exatamente as que entram na playlist do livro. Né, eu já vou assim, antes de começar a escrever o livro, eu já escuto, nossa, essa música vai ter que entrar no próximo livro. Aí eu já penso em toda a cena que vai ter aquela música, né? Ou então, às vezes, eu estou escrevendo e falo, nossa, tá a cara daquela música, e aí eu vou e coloco. Mas eu sempre escrevo com música que me ajuda a entrar no clima. Uma cena muito feliz, eu coloco uma música mais animada. Uma mais triste, né? A música também mais para baixo. Helena?
Mine kind of varies throughout the process of a book. Like KL, I make a playlist when I start writing a book, and I'll waste lots of time on Spotify trying to figure out the perfect songs. But when I'm physically writing, I have to have it quiet. Like the songs distract me, but then I go back to it, and it creates like vibes. And like when I'm in my car, I listen to the playlist constantly. And when I'm brainstorming on paper, I listen to the playlist constantly. And then I shut it off and write, and then I go back to it. So it's kind of a little bit of both in my process. Yeah, so I have the extensive playlist, and that can be anything. It's Taylor Swift, it's instrumental music from movies. But because of the Taylor Swift references in my books, I do listen to it over and over. So nobody knows about this yet, but the teenage love triangle from Folklore, I listened to that a lot this summer. I did Cruel Summer a lot, too. I don't know how many times I listened to that bridge to get something right, or hopefully have gotten it right. But also for physical writing, I do need, silence. And I also listen to it driving. I've kind of stopped because I ran a red light once, but, it was late at night, nobody was out, everything was fine. But... A gente falou muito sobre o final feliz. Eu queria saber de vocês se é preciso ser uma mulher apaixonada para escrever uma personagem romântica. E também o quanto que as suas personagens, suas protagonistas, têm de você. Eu acho que você não tem que estar apaixonada para escrever, mas você tem que ser uma mulher romântica para escrever um livro assim. Eu acho que no momento da escrita, pelo menos acontece isso comigo, eu me apaixono, por aqueles personagens. É como se eu estivesse vivendo a vida deles. Então, todo aquele romance que existe em mim aflora, naquele momento. Então, assim, eu totalmente fico suspirando e choro ao mesmo tempo que eu estou escrevendo. Eu falo que a mesma coisa que os meus leitores sentem lendo, eu sinto ao escrever. E é um termômetro que eu tenho mesmo. Às vezes, assim, alguma cena me faz chorar. E a hora que eu vou conversar com os leitores, depois que o livro é lançado, eles falam, nossa, chorei muito naquela parte. Eu falo, eu também. E nas que eu dei risada, acontece a mesma coisa. Então, eu acho que é isso. Acho que você tem que ser romântica para você conseguir escrever um livro que também seja desse estilo. I feel like for me, I'm totally like Liz in the character of Better in the Movies. Like, I'm a silly little love lover. Like, I grew up watching all the rom-coms, and, give me any TV show, and there's like, oh, a Jim and Pam side angle. Like, I just completely am always obsessed with the romance trope in anything. Any kind of action movie, I'm like, well, wait, what about those two? There's chemistry. So I can't speak to everybody, but I feel like for me, that it's a huge part of why I write what I write, because I'm absolutely that person where, one day I was at church, and there were like two people, and I was like, do those two know each other? I think there's chemistry. And someone in my family is like, no, he's married to someone else. And I'm like, oop, my bad. So I feel like I see it everywhere. So. Yeah, I'm the same way. When Avengers Endgame came out, I saw that with one of my friends, and she was all about, the action and the resolution. And my whole thing was like, but Steve and Peggy got together at the end. Like, that is all I care about. Like, Captain America didn't end up with Agent Carter. But I am a romantic in real life. I, read books, and then at certain scenes, I will, put them down and get up and pace and just kind of squeal about it. My boyfriend is even more of a romantic than I am. He will say all of these things, and I've kind of stolen them for a recent draft, and he'll say them again, and I'm like, stop quoting my book. And he goes, well, you're plagiarizing what I've said. Okay, hora das perguntas que são destinadas para cada uma delas. Vou começar com a Paula. Paula, recentemente seu conto de um ano inesquecível sobre o outono foi adaptado para um longa da Prime Video. Como funciona para você as mudanças feitas no roteiro quando adaptam seus livros e fazem alterações? O que você faz questão de manter e não mexer de jeito nenhum? O Rodrigo Montenegro, que é o produtor dos meus filmes, ele me desvendou direitinho. Ele falou assim, a Paula não importa. Você está querendo mudar a história ou você está querendo mudar a maneira de contar a história? Ele
falou isso. A Paula não importa de você mudar a maneira de contar a história. Ela importa de mudar a história. Então, tipo assim, eu não gosto que tenham mudanças, sabe? Coisas que nem existem. Eu, como espectadora de filmes, a hora que eu leio um livro que sai no cinema e eu quero ver aquele filme, a hora que eu chego e mudaram, eu tenho ódio, eu tenho vontade de falar por que fizeram isso. Estava perfeito no livro. Então, eu não gosto que isso aconteça com as minhas histórias. Né? Então, eu defendo o máximo que eu posso. Eu coloco no contrato que não pode mudar isso, que não pode mudar aquilo. Mas eu entendo que tenham coisas que no livro não dá para retratar na tela. Os meus livros, por exemplo, são escritos em primeira pessoa. É difícil mostrar o pensamento, né, da personagem. Então, tem que transformar aquilo em ação. Então, eu não importo de mudar. Então, assim, no que eu posso, né, opinar e influir, eu faço isso. Os meus livros individuais, o Fazendo Meu Filme, o Cinderela Pop, Princesa Adormecida, eu sempre tenho mais poder de veto. Né? Eu falo, não quero isso, não quero aquilo. O Ano Inesquecível era um livro com outras autoras, né? Então, uma coletânea é mais complicado, porque tudo que eu vetar, eu posso estar atrapalhando outras pessoas. Então, assim, né, eu não pude. Então, assim, teve muita mudança no Ano Inesquecível. Eu gostei muito do filme, né? Mas eu nesse caso, eu compreendo que, assim, o livro é uma coisa e o filme é outra coisa. Mudou bastante. Mas nem por isso deixou de ser bonito. Né? Eu estava vendo as reviews, né? Eu cheguei a fazer também do outono. Eu gostei muito, assim, até das mudanças que estavam. Mas eu queria saber como é que era para você as alterações. Como é que foi receber? Vai ser alterado. Eu sou ciumenta. Eu tenho muito ciúme, assim, né? Mas, assim, que nem eu falei, eu gostei do resultado. Gostaria que tivessem 2. Gostaria que tivesse um super fielzinho e tal. E aquele ali que também ficou, né, bonito também. Para Lynn. E melhor do que nos filmes, temos referências a comédias românticas de diferentes gerações. O que você acha que, dependente do ano em que foi criado, não muda nesses roteiros? Yeah, it's about the script that we have from films from different time. So you mentioned about them, for example, one from 80s, one from now. What did you think that they have similar, even if you watch? I'm so sorry. I'm so sorry. I will use the phone, okay? Okay. If you watch a movie from 80s and now from now, what did you think if a romance, they never change in the script? That you think that is a connection between them? Because you have in your book many similar things, but we have different ways to tell. So what did you think that from 80s, from now, never change in romance, rom-coms? You know, I feel like the tried and true things are, for me at least, the ones I love are good banter. Like whether it be When Harry Met Sally or Set It Up, that quick back and forth between the two main characters, I'm just such a sucker for that. I love good banter, and I feel like the old ones and the new ones, the ones that have banter just nail it. And there always has to be that chemistry, whether it be in a book or in a movie, where from the get-go, you don't know how they're going to get there. And there's all sorts of bumps in the way, but you have to want it for them. Like, you want it with the characters, and I feel like that sort of stays the same in good rom-coms. And a nice New York apartment doesn't help. What? I mean, helps. What? I said a nice New York apartment always helps. Right. Nora Ephron, clearly. To Kill, Uma Tempestade de Verão tem muitas referências a Taylor Swift, principalmente a Hey Stephen. Você consegue se lembrar o que você sentiu quando ouviu essa música pela primeira vez? Yeah, I mean, I like to say that Taylor Swift and I kind of grew up together. I've been a fan since her debut. So I've listened to her music as I've gone through middle school and high school and college. And like everyone else, I've always just been able to relate to it. And I think that's why she ends up on my playlist, just also because my characters are teenagers. And she writes such autobiographical songs, but also in a way leaves you room to tell your own story. Like, Hey Stephen, for example. We definitely were not thinking of the same Stephen, but I was able to conjure a person up in my head. So it's interesting. It's so specific, but also leaves you room to tell your own story.
Paula, seus fãs, incluindo eu, estão muito animados com a informação de que Minha Vida Fora de Série 5 ficou pronto. O que você pode adiantar aqui na Bienal? Ninguém está vendo a gente, que está vindo aí. Não ficou pronto, falta 5 capítulos. A gente tá quase, falta 5 capítulos. Mas vai ser lançado provavelmente em novembro, né? Então todo muito animado por isso. Bom, eu acho que ele é tipo um lado B do Minha Vida Fora de Série 4. Porque no 4 a gente viu tudo que o Rodrigo, né? Como que o Rodrigo superou o término do namoro ali, depois, né, que eles foram cada um para um lado. E no Minha Vida Fora de Série 5, a gente vai ver esse renascimento da Priscila. Como que foi que ela, né, conseguiu, né, especialmente para ela, que foi a culpada daquele término ali tudo. Então, assim, a gente vai ver como que para ela foi isso, dela superar, dela conseguir andar dali em diante, né? E a gente vai descobrir se ela esqueceu o Rodrigo ou não. Para Lynn. Lynn. Alguma vez você se pegou dizendo para alguém, algum coach de um filme que você goste muito? I probably do it way too much. I mostly do it to my husband, because, you know, we've grown up watching the same movies together, so I'll have to throw in some references to When Harry Met Sally or You've Got Mail. But I feel like a lot of times I don't even recognize when I do it. Eu amo siga aquele táxi. Sonho da minha vida era entrar num táxi e falar igual no filme aqui, siga aquele táxi. Mas eu não fiz, não. Vamos lá. A gente quer saber o que mais te conecta. Você disse que cresceu ouvindo a Taylor, mas por que a Taylor é tão importante para você? O que te conecta mais na história dela, nas músicas dela, que você pensa assim, nossa, parece que foi escrito para mim? O que você acha que é? Yeah, is the thing that you heard about in the music that you think that's not connection with you? Yes, there are certain songs I feel very connected to Taylor. Enchanted off of Speak Now. Every time I had a crush on somebody, I would go home that night and listen to that song. And I'm very in love with my boyfriend, so I listened to Everything Has Changed a lot. I listened to that after like our first real dinner date, and then I think of him as lover too. Essa pergunta, gente, é para todas, tá? Então, começa com a Paula, com a Lynn, depois aqui. O filme que você viu mais vezes na sua vida, Paula, qual foi? Difícil. Eu acho que 10 Coisas que Eu Dei em Você. Acho que foi o que eu mais vi. Maravilhoso. Que é um dos meus preferidos até hoje. E tantas vezes no cinema e depois em DVD que eu acho que... Tem vários, de repente 30, Noviça Rebelde, mas eu acho que o de repente 30, não, o 10 Coisas que Eu Dei em Você passou. Mais vezes. E você, Lynn? Qual que você viu mais vezes na sua vida, filme? I've probably watched You've Got Mail more than any other movie in my entire life. Like, that's totally my comfort movie. Like, there's nothing on. I guess I will watch it again for the millionth time. I can't get enough. I don't know what my problem is. Meg Ryan e Tom Hanks. Right? Desculpa, gente. Meg Ryan e Tom Hanks fazem esse filme. Eu sou apaixonada pelos dois. You? Hey. Oh, all right. You've Got Mail was my original go-to. So I will switch to Meg Ryan, Sleepless in Seattle. I love that movie. We quote it in my house, and I related more to the grief angle after losing my father, so now that's an extra special layer. And just from the costumes to her apartment in Baltimore, Sleepless in Seattle. Próxima. O livro que você recomenda sempre. O Diário da Princesa, da Meg Cabot, porque foi o Diário da Princesa que me fez querer ser escritora. Eu vi que os meus diários tinham muita história para contar. Então a Meg continua sendo assim, a minha autora preferida assim da vida.
Então, se eu tenho que indicar alguma coisa, especialmente para pessoas que gostam dos meus livros, eu indico a Meg, porque ela foi minha maior influência e, né, tem similaridades. Lynn? That's such a hard question for me. Anytime people ask, like, what's your favorite book? I am like, what are books again? Because, I mean, it's like you read so many and you love so many. If I'm recommending to somebody who's not a big reader, I still go with like the Hunger Games because I still reread those. I still love those. I don't know. That's a hard question for me. I don't recommend books because people ask me and I give terrible answers like this, like I don't know what's book. All right. I have a ton of favorite books, but Love and Other Great Expectations by Becky Dean is the British young adult romance of my dreams. There's a literary scavenger hunt, so, you know, the literature major in me geeks out over that. We have, you know, a bombastic, kick-ass, female lead, and just a very witty, bookish British boy, and they are my weakness, so Love and Other Great Expectations. Eu quero saber de vocês qual foi o melhor show que você foi na sua vida. Eu vou falar um mais recente, que foi muito, muito bom, que eu amei. Foi do McFly. Eu amo o McFly, então foi assim, né, inesquecível. You make this so hard. I'll say that like my comfort show that I've probably watched more than anything else is Gilmore Girls. I keep stealing your... Stop! Like I was in California for this thing a couple weeks ago, and we were staying in a house, and I literally was there all by myself all day. I could have done California things, and I'm like, Netflix, Gilmore Girls, and just like watched Gilmore Girls all day long. But music show. What? Music show. Music. Oh. Yeah. Concert. Concert, yeah. Oh, Taylor Swift. I don't know. Okay. I mean, that's not even a question. I don't know how they translate. Era show de show, tá, gente? Concerto. Well, Taylor Swift, I went and I came home and my sister asked how it was and my answer was a religious experience. Paula, me conta uma coisa. Qual é a música que no momento não sai da sua cabeça? Não sai da minha cabeça. Eu acho que... Eu tô com a trilha toda de Minha Vida Fora de Série 5, assim, na cabeça e no repeat. Assim, mas eu acho que New Life, do John Mayer, tem muita coisa a ver com a história no momento que eu tô escrevendo. Então ela fica na minha cabeça. Obrigada. Lynn? Okay, if I'm being honest, the song that's been stuck in my head since I landed yesterday is Copacabana. Oh! Only because every time I hear it referenced here as an actual place, Barry Manilow's in my brain. So Great one. Okay, so the Oppenheimer music score is so beautiful, so I've been listening to that. But also Maisie Peters' second album. I'm just all over it. love her. What is Coming of Age is what I was listening to this morning. I love her. Eu vou pedir para vocês completarem, apesar de ter uma brasileira na mesa, mas eu sei que ela vai conseguir. Os leitores brasileiros são? Você completar a frase. Os leitores brasileiros são? São os melhores do mundo. Unbelievable. Like the most engaging, delightful humans I've ever met in my life. And I'm not sucking up, I swear. You are hardcore. Okay, I've gotten so many messages from you, and I've always like, you are so warm. I can feel the love through these messages. Oh my God, you are all huggers. I'm a hugger. I love it. Your just energy is off the charts. I don't think Taylor Swift is ready for what she's going to experience. Chegou a hora das perguntas da plateia, gente. Estou aqui com algumas, tá? Vamos lá.
O nome da pessoa, acho que ela não botou. Ela botou o nome Lynn Painter. Lynn Painter é para ela, né? Então, bom, se a pessoa reconhecer que foi ela que fez, levanta a mãozinha para perguntar o nome. Lynn, qual música da Taylor Swift mais descreve a trajetória do Wes e da Liz? I feel like their album is Lover, but I also, in my head, there's a lot of New Year's Day from Reputation because of the tie-in, and in the sequel, it's like referenced again. So lately, I'm all about that because I've been working on the sequel so much. So I would go with Lover, though. Estela que fez essa pergunta? Quem é Estela? Obrigada, Estela. Para Lynn Painter também. Qual a sua era favorita da Taylor? Quem fez essa pergunta foi a A. Quem é a A, gente? É Ana? Ana. I'm a Reputation girl. I love that. But I also say, how does anybody choose an era? Because it's so like mood, like depending on your mood. That's the album you're into at the moment. So I'll say Reputation for today. Essa é para Paula. É da Maria Fernanda, não botou sobrenome. Quem é a Maria Fernanda? Tudo de lá? Vamos lá, Maria Fernanda. Paula, você acha que o amor supera a traição? Sou apaixonada pelo romance da Priscila e do Rodrigo. O aniversário dela é amanhã, se você puder mandar um beijo. Parabéns, Maria Fernanda. Feliz aniversário. Sua vida seja sempre fora de série. Olha, eu acho que tudo é relativo, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente falar assim, não perdoaria, sabe? Sem estar na pele da pessoa, da personagem, né? Eu acho que um amor como o do Rodrigo e da Priscila, que é um amor assim praticamente de infância, né? Que eles cresceram juntos, né? Eu acho que eu entendi a pergunta num geral, mas eu sei que você está perguntando especificamente, né? Pelo caso do Rodrigo e da Priscila. Eu acho que no caso deles, eu acho que o Rodrigo teria perdoado, mas eu acho que o que ele não perdoou foi a mentira, entendeu? Eu acho que a traição ele perdoaria, mas teve uma mentira junto. Então, eu acho que é isso que ele não perdoou. Não sei se com o passar dos anos, né, eu não posso dar spoilers, se ele vai perdoar. Mas eu acho que a traição, sim, eu acho que o amor pode perdoar, sim. Mas uma mentira, sabe? Né, como nesse caso, ele perguntou para ela várias vezes e ela negou. Né, acho que o que ele não perdoou e que eu não sei se ele vai perdoar é aquela mentira. Vamos ver. Sabrina é morcego? Sabrina Morcego? Nossa, Sabrina. Para KL Walther. Você toca em um tópico bastante delicado, mas que me tocou de uma forma imensa, que é o luto e a passagem dele. Vocês têm spoiler aqui, gente? Vamos ver. Ele foi tão bonito, respeitoso, queria agradecer por ter feito. Eu me senti muito representada pela perspectiva da Meredith, mas gostaria de perguntar sobre como foi para você ver sua obra tocar as pessoas tão fundo assim. É gloriosa a forma que você sabe tocar nesses pontos com tanta maestria. It's been a really wonderful surprise because I wrote The Summer of Broken Rules when my father was battling brain cancer, and I finished it after he passed away. So it was really kind of me anticipating how I was going to grieve, and I know grief is it's a tricky topic to write because not everyone grieves in the same way. So I really hoped it would be as relatable as possible. And I've gotten tons of messages, and like your very sweet question, that people are relating to it, and that means the world to me. Para Lynn, eu acho que o nome dela é Unicórnio Literário. Quem é Unicórnio? Não? Está escrito aqui, é Joanne, Unicórnio Literário. Não está aí, não? Não? Bom, Joane.
perguntou para a Lynn o seguinte: qual foi a sua inspiração para criar o personagem Wes? Ele é muito perfeito. Well, I don't know what the inspiration was, because when I started writing it, Wes was going to be a bad boy. Like, in my head, he was like leather jacket wearing, motorcycle riding, kind of annoying next door neighbor. And then he just sort of took over and became like nice underneath it all. And I feel like in some way he's probably inspired by my husband, because my husband is a huge sarcastic smartass who messes with you, but he's super sweet inside. So I feel like it's kind of inspired by him, but that's super lame to say, like, oh, it's inspired by my husband. So I don't know. He just sort of took on a life of its own. I used to roll my eyes when authors would say, like, the characters just took me a way I wasn't planning. And I was like, ugh, you're the writer. You know where they're going. You're writing them. But Wes kind of became his own thing. So I don't really have a good answer. A Ana Clara Rodrigues não botou para quem era, então eu vou perguntar para as três, tá? Ganhou um bônus aí. Isso é igual filho, né, gente? Qual dos seus personagens é seu favorito, Paula? Ai, minha personagem preferida é a Fanny. Eu sempre falo isso. Porque é a que mais tem a ver comigo, é a que mais parece comigo, a história dela. Inicialmente eu escrevi muito baseado na minha história, né? Depois que ela, né, desenvolveu a história e a personalidade dela, né, própria. Mas com certeza é a minha queridinha. Mine would probably be Wes Bennett. He was my firstborn. He was the first boy I wrote, where I had a book deal. But then I've been stuck with Wes being part of me for a long time, because I keep writing bonus chapters because I'm incapable of closure. And I'm like, I know that book is over, but they did have to drive to college, and well, they do. So I keep writing Wes, and now that I'm writing the sequel, I think I'm never going to get over Wes because I can't get out of his head. You? It's an impossible question. It's like choosing between children, and I don't even have children yet. But I'm going to go with one of my firstborn, and my first book may be meant to be one of the love interests, Luke. It sounds cheesy, like Lynn said, but he walked onto the page fully formed. He's like, hello, I'm a nerd, but I'm also sporty, and get ready for my sarcasm and, my great iconic glasses. So I loved writing him. I also can't let go of him. I have short stories on my computer written from his point of view. So definitely Luke in Maybe Meant to Be, which you'll get to read next year. A gente está chegando no finalzinho do bate-papo e eu queria agradecer mais uma vez a Bienal, quem pegou as senhas, né, depois vai para a praça de autógrafo para poder autografar com elas. Agradecer mais uma vez a organização da Bienal, vocês que estão aqui, que eu sei que chegaram cedo para poder pegar esses lugares. E agradecer a cada uma de vocês, porque vocês foram incríveis. Uma salva de palmas, gente, porque elas merecem. De barulho. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.